ano, obviamente, Bitcoin, criptomoedas foi um destaque, um dos melhores ativos do ano, né? Talvez só a Argentina que foi melhor que isso no ano. Mas dezembro teve uma correção razoável aí de Bitcoin. Ouro também, mas acho que, né, ativos americanos no geral, Nasdaq, S&P, né, outros índices que não cabem aqui, ou vários setores, etc., foram muito bem no ano. Aí o MSCI World acabou também indo bem, né, porque os Estados Unidos, né, ajudou bastante, mas outras geografias foram bem também. Mercados emergentes ficou muito para trás, como dá para ver, MSCI EM lá, né, subiu 6,5%, até com China indo bem no ano, e Taiwan e outras geografias, que são bem grandes no índice. Europa, né, subindo pouquinho no final das contas, né, acho que isso aí inclui o euro, né, esse índice que a gente está pegando, então acho que o euro desvalorizou bem, então impactou aí. E dá para ver na lanterna aí, né, todos os ativos em verde, né, realmente underperformaram demais, assim, né? O Brasil teve um ano bem complicado, dezembro também, né, dá para ver que em dezembro as bolsas voltaram um pouco, né, S&P caindo 2,5%, mas o Brasil conseguiu cair até mais do que isso, né, então realmente foi um ano difícil, com um fechamento também complicado aqui no Brasil, num ano, como quando você olha aqui na direita, né, com muita coisa que, se você tivesse um portfólio diversificado, né, deveria capturar pelo menos algumas dessas coisas aqui que foram muito bem, né? As grandes empresas de tecnologia, né, se olha o Mag 7 subiu 67%, né, empresas relacionadas a Power, que a gente falou, né, essa ideia de AI Power foi o grande tema do ano, subindo 60%. Aí, né, mais várias coisas aí de Europa, de Japão, né, empresas industrials, obviamente Bitcoin que a gente falou, setor financeiro. Então foi bem diversificado no final das contas, né? Mas a gente já falou diversificado no sentido que teve vários vencedores, né? Eu acho que o ano expandiu um pouco, não era só AI, né? Realmente tiveram vários outros subtemas aí que funcionaram bem, mas era um ano bem desigual, assim, né? Dentro de cada área, cada geografia, cada setor, tiveram algumas coisas que foram muito, muito bem e o resto não foi bem at all, assim, como dá para ver na direita, né? Brasil realmente na lanterna, né? Eu lembro no começo de 24, quantas pessoas estavam falando para comprar, né, utilities no Brasil, que tinha uma TIR razoável, era um ano para ficar nisso, acabou sendo do acompanhamento que a gente faz, que tem, sei lá, centenas de baskets aqui, né? O bond proxies, né, brasileiros são equities, né, com TIR, etc., tipo utilities da vida, foi a pior coisa do mundo no ano, né? Então, realmente é difícil fazer isso. Mas várias outras coisas também foram mal, né? Como a gente falou, né? Acho que para quem está olhando de fora, acha a S&P subiu muito, foi um ano meio oba-oba, longe disso, né? Olha, essas empresas de meme caíram 21%, então acho que foi um ano difícil, não era comprar qualquer coisa que ia bem, né? Foi bem específico, como eu falei, né? Um ano bem bifurcado. É isso para esse slide. Entrando aqui um pouco no detalhe, dado que foi o ano inteiro fechado, a gente gosta de refletir um pouco, pensar, né, na performance histórica e o que isso nos diz e como é que a gente interpreta tudo isso. Então, aqui na esquerda, a gente mostrou isso ano passado, quando estava muito na moda e debater, especialmente 22, né, quando estava muito na moda debater esse 60-40 nos Estados Unidos, que a gente teve 2 anos aí difíceis de Treasury, né? Aí, né, em 23 acabou no finalzinho, acabou sendo ok, mas 24 no final das contas, né, com essa abertura e pós-eleição também acabou ficando negativo. Então quem está carregando esse 60-40 nos últimos, sei lá, 5 anos, né, desde o Covid, é a bolsa e não renda fixa, tendo, né, uns anos assim entre os, né, acho que se olhar 5 anos assim, talvez foi os piores 5 anos, né, da história aí de Treasury. Mas, no final das contas, o 60-40 acabou indo bem, né? 2 anos seguidos, né, de 13, 15 em dólar, não é nada mal, assim, né, para um portfólio, né, com uma volatilidade mais controlada. E aí tem um grande debate se, né, esse ano o que acontece quando você tem 2 anos seguidos de mais de 20% de S&P. Não sei se a gente falou disso na última live já, né? Então não preciso repetir, mas dá para sempre olhar aqui, né, que tem alguns, sei lá, anos aí que tem uma sequência boa. Aqui os anos 90, né? Obviamente. Mas que aqui a gente não voltou tanto, né? Na última live a gente voltou até pré-guerra e tal, que tinha vários 50, outros. Mas até os anos 80 aí teve uns anos, assim, né, vários anos seguidos bons e tal. Mas se você olhar essa tabela,
na última coluna, né? De 2009 a 2024 são 15 anos. O S&P caiu em 2 só. São 13 anos de alta, né, de valorização da Bolsa. Então, é expressivo isso, né? E se você olha na década passada, de 93 a 2008, você teve em 15 anos 4 negativos. E os outros. Então, é uma performance muito consistente de valorização. Essa é a impressão quando eu olho essa tabela. Tem um estrategista estava falando isso do outro dia, que a volatilidade do lucro das empresas caiu muito assim na última década. A volatilidade da economia americana caiu muito. Então, se você olhar porcentagem de meses que o S&P, a economia americana, estava em recessão, antes, sei lá, acho que era 93, era, sei lá, não me lembro, 20%. Agora é tipo 8%. Mas na linha que você está falando, assim, eu acho que tanto a economia quanto as empresas estão muito melhores, assim, muito melhor tocado. Né? Por mais que muita gente goste de criticar o Fed, né? Eu acho que tem feito um trabalho bom, muito bom, num ambiente bem, bem difícil, assim, diferente da época lá do pessoal que você gostava do QE e tal. Vamos lá. Aí na direita... Olha o pessoal do QE para você aqui, ó. Aí na direita aqui tem a performance dos ativos, né, cada ano aqui, que eu acho que é interessante. A gente incluiu MSCI Brasil, né, que é o IWZ, basicamente. Também, né, dentro dessas categorias, que sempre surgem essas perguntas, onde é que está o Brasil, para visualizar e tal. Mas eu acho que deu para ver que, né, foi um ano onde quase todas as grandes categorias de risco mundiais ficaram positivas, né? Treasury que conseguiu ficar um pouquinho negativo no final das contas, mas o resto, né, até que foi bom. Eu acho que sempre teve esse debate, cash agora está rendendo 5%, ferrou e tal. E normalmente é assim, né, que a gente tenta falar até aqui no Brasil, assim, normalmente quando você está com juros mais altos, as coisas já estão precificadas, então seu entry point nos ativos é muito mais interessante, foi o caso no final de 22. Eu acho que por isso que a gente viu ativos de risco performando até melhor do que cash, que já estava dando um rendimento bom, né? Na verdade, quando o cash tem um yield baixo, é quando ele fica mais competitivo, quer dizer que a gente está num ambiente mais difícil, assim, né? Então, tipo 22, ou sei lá, 21, olha 18, né, etc., 15. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que, né, falando de Brasil aqui, que realmente dá para ver que o Brasil ou está na lanterna ou em primeiro ou segundo lugar todo ano, né, que a volatilidade é muito mais alta que os outros ativos. Né? Acho que se você olhar no slide anterior e depois nesse slide, né, se você fosse um alocador global, você olharia para isso e falaria, não dá para ter muita exposição, né, nesse lugar. Muita né? volatilidade. Eu acho que é surpreendente como o brasileiro é seguro, né, tranquilo em deixar 99% do patrimônio dele nesse ativo que ou é lanterna ou primeiro lugar todo ano, e num ambiente que agora a gente já teve vários anos aí positivos de várias coisas no mundo, né? Então, sei lá, um portfólio diversificado está rendendo bem assim nos últimos anos e que, né, a gente tem falado várias vezes, né, o Brasil deveria ser uma peça disso, não tipo, né, tão, né, sei lá, overweight. A performance não é consistente, né? Esse é o ponto. É diferente do S&P, que, claro, tem um ano ou outro que pode dar errado, mas historicamente tem retorno consistente. O Brasil é muito volátil, né? É muito volátil. Como diria um sócio nosso, é strike ou canaleta, né? É um dos dois. É difícil ficar no meio do caminho. A segunda coisa que a gente vê aqui é que tem essa impressão que o Brasil está mal há tanto tempo, todo mundo em depressão, mas o Brasil foi uma das coisas melhores do mundo em 22 e 23, né? Então, as pessoas não pegaram, talvez, esse rally, né?